a emancipação da alma. E hoje nós vamos tratar do sonambulismo. Tem bastante questões aí pela frente, de 425 a 438. Mas vamos ver, se a gente conseguir até o fim, a gente pega esse item por completo, né? Eu comecei aqui, a título de informação, que o dicionário da língua portuguesa, ele trata o sonambulismo como estado dos sonâmbulos, movimentos automáticos que se manifestam durante o sono natural ou provocado. Então, são as condições que a gente pode ter. Aí já nos leva um pouquinho mais a esse negócio de provocar o sono, um agente externo. Não um hipnotizador, mas um magnetizador, alguma coisa assim. Mas dá para perceber assim que é uma coisa muito simples. Movimentos automáticos, né, que se manifestam durante o sono. Vamos ver o que é isso aí. Então, no caso da língua portuguesa, é isso. Quando se trata na doutrina espírita, eu fui até a instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Esse foi a primeira edição quer dizer, não a primeira edição, mas assim, o que antecedeu, a obra que antecedeu, era um livro bastante pequeno, em conteúdo, tudo, né? O que antecedeu o livro dos médiuns. Então, ele chamou de Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. E ele colocou um vocabulário espírita nisso aí, né? E aí, aliás, depois eu vou até mostrar como consultar aí o Wikipedia. Na verdade, vamos consultar depois, não agora. Bom, então, no vocabulário espírita, quando a gente busca sonambulismo, aí ele dá primeiro a formação da palavra. Primeiro que vem do latim, somnus, que é o sono, e ambulare, que é andar, passear, que vem também de ambulante, né? Tudo que é nesse sentido. Então, sonâmbulo é o cara que no estado de sono está caminhando, né? Agora ele já entra um pouco mais no aspecto da doutrina espírita, né? Estado de emancipação da alma mais completo que do sonho. Olha que interessante. Então, é como um sonho, só que de uma forma um pouco mais avançado, ou perfeito, ou completo, né? Como a gente vai ver mais na frente. O sonho é um sonambulismo imperfeito. Nós já estudamos sobre o sonho. E aí eu trouxe aqui, né, também das instruções aí, né, que ele escreveu, o sonho só é meio que uma recapitulação, apesar que durante esse estudo nosso a gente vai ver um pouco disso também. Efeito da emancipação da alma durante o sono. Quando os sentidos estão entorpecidos, os laços que unem a alma ao corpo se afrouxam, né? Isso a gente viu. Então, aquilo que está deixando a gente, aquilo que está ligando a gente, que mantém a gente no estado de vigília, dá um entorpecimento, né? E aí os laços se afrouxam e aí ele se torna mais livre. A alma recobra parcialmente as suas faculdades de espírito e entra mais facilmente em comunicação com os seres do mundo incorpóreo. Então, a palavra-chave aí é parcialmente. Então, no sonho, ele fica num estado de consciência espiritual total. A lembrança que conserva, isso estamos falando do sonho, tá? Ao despertar daquilo que viu em outros lugares, em outros mundos ou em existências passadas, constitui o sonho propriamente dito. Então, aquela experiência que ele teve, a lembrança daquilo é o sonho. Sendo apenas parcial, quase sempre incompleta e misturada às lembranças da véspera, a consequência é que, no encadeamento dos fatos, as soluções de continuidade que rompem a ligação e produzem esses conjuntos bizarros que parecem sem sentido, mais ou menos como uma história na qual aqui e ali truncassem linhas e frases. Então, é tudo aquilo sem pé nem cabeça, porque a lembrança do sonho como um todo, ela não vem, exceto para algumas pessoas que têm essa capacidade, que conseguem ter isso aí. Mas, se não, vem os retalhos aí da história, e aí falta pedaço, e a gente não entende direito, fica essa coisa bizarra, né, como ele se referiu aqui. Então, o sonambulismo é um sonho imperfeito. Desculpa, o sonho é um sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, a lucidez da alma, isto é,
a sua faculdade de ver é um atributo da natureza, é mais desenvolvida. Então, quando a alma está lúcida, então é uma faculdade de ver, de compartilhar com aquele mundo assim que ele está vivendo, com aquela experiência, né? Fora do corpo. Ela vê as coisas com mais precisão e clareza. Então, porque o corpo, né, ele pode agir sob o impulso da vontade da alma, mas nesse caso, o espírito está totalmente consciente, ele vê com toda precisão, com toda clareza. Aí a gente pega e pensa um pouco, fala, não, peraí, então podemos dizer que nesse caso é como se, tá, vamos fazer aí uma exploração e vamos fazer essa hipótese, né? Vamos abrir essa hipótese. Então, é como se o corpo desse encarnado fosse médium da própria alma, do próprio espírito, né? Então, por quê? Porque ele tem total consciência e ele pode manifestar, ele pode falar através desse corpo, mas como espírito consciente. Então, esse é o sonambulismo. Então, ele fala através do corpo com todas as capacidades de conhecimento que ele tinha em outras encarnações. Não necessariamente. Se ele tiver não, mas o fato de estar livre não significa que ele lembra de todas as encarnações. Ele está mais consciente da situação espiritual dele. Então, sim, ele pode até lembrar de passado muito mais do que quando está aqui. E olha que interessante, como a gente vai avançando aqui, o esquecimento absoluto no momento de despertar é um dos sinais característicos do verdadeiro sonambulismo, porque a independência da alma e do corpo é mais completa do que no sonho. Como no dormir afrouxou essa ligação com o corpo físico, mas ainda tem ligação, então o cérebro, quer dizer, o corpo físico, está recebendo impressões da experiência que ele está tendo. Já no sonambulismo, é como uma independência corpo e espírito. Então, esse laço que une os dois é da vida, mas não é da comunicação, do conhecimento, daquilo que ele está passando na experiência dele. No durante, sim, ele está transmitindo tudo para alguém. É como uma manifestação mediúnica. Então, nesse momento, o espírito está dando, o espírito do encarnado, pelo próprio corpo, está dando uma comunicação, né? Já no sonho, é a lembrança, ele está dormindo, tal, quando ele acorda, ele tem a lembrança do que ele viveu. Então, o sonambulismo, um dos indicadores de que é sonambulismo, é ele não lembrar de nada, absolutamente nada do que aconteceu, do que ele falou, nada, né? Tem casos que a gente vê na revista Espírita, e casos aí dos livros espíritas, que a pessoa, como sonâmbulo, ele caminha, ele leva o corpo dele para algum lugar, no escuro, ele faz algumas operações do tipo, tem um caso de um farmacêutico, que ele levantava, preocupado com o dia a dia dele, ele levantava e ia lá, no escuro, pesava tudo, pegava cada ingrediente lá da fórmula, cada componente, misturava e depois deixava pronto, voltava a dormir, aí de manhã estava tudo pronto lá, né? E era exatamente a fórmula de acordo com a ciência dele, e não não era nada aleatório, nada. Então, no escuro, algo com precisão, com número de ingredientes ou de componentes, ele fazia a fórmula dele. Então, esse é o sonâmbulo. Esse é o sonâmbulo mesmo, e não aquele que tem movimentos involuntários, aquilo que o dicionário fala, né? Ou que fala de noite, esse tipo de coisa. Sonambulismo magnético ou artificial é aquele que é provocado pela ação que uma pessoa exerce sobre outra, por meio do fluido magnético que derrama sobre esta. Então, lá no que a gente viu no dicionário, ele fala pelo sono provocado ou não. Então, essa pessoa que exerce esse poder sobre outra, o magnetismo, né? Então ele encaminha, ele leva
essa pessoa ao sonambulismo, né? Então, é a maneira artificial de fazer isso. Já o sonambulismo natural, o que é espontâneo e se produz sem provocação e sem a influência de um agente exterior. Então, tem dois tipos de você entrar no estado de sonambulismo. Um artificial, né, onde a pessoa magnetiza, ou outro que naturalmente a pessoa entra nesse estado. Eu não me lembro agora qual foi aqui nos Estados Unidos, tinha uma pessoa que ele utilizava a mulher dele para tratamentos médicos. Ela entrava no estado de sonambulismo e avaliava, via a doença que a pessoa tinha, aviava a receita, tudo, e fazia isso aí assim. E ela não lembrava de nada quando acordava, né? Porque ela estava justamente nesse estado de sonambulismo. Agora, propriamente dito, nós vamos entrar no que a gente se propôs no Livro dos Espíritos. Aquilo foi só uma introdução para que a gente já tivesse uma ideia mais assim, completa, para poder entrar nesse tema. Eu achei interessante colocar por isso. Então, a 425, Kardec pergunta, sonambulismo natural, aquele que a gente falou, que não é ninguém que está provocando isso, tem relação com sonhos? Como se pode explicá-lo? Aí os espíritos, numa resposta bastante longa, falam, é um estado de independência da alma, mais completo que no sonho. Então as faculdades adquirem maior desenvolvimento. A alma tem percepções que não atinge o sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, percebem? Ele, no Livro dos Espíritos, já tinha essa informação que ele colocou nessa obra que antecedeu o Livro dos Médiuns. Então, por aí, agora falando um pouco como se estivesse na quarta-feira, o Livro dos Médiuns é uma continuação do Livro dos Espíritos. Então, por aí dá para a gente perceber como tem ligação com o Livro dos Espíritos. Percebe? Então, as percepções são superiores no que diz respeito ao sonho. Então, o sonambulismo é mais completo. No sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. Olha que interessante. Ali é como se, tá? Ele tivesse desencarnado, porque ele passa a fazer parte daquele mundo, temporariamente, daquele mundo extracorpóreo, mundo espiritual, entrando em contato com outros espíritos. E a gente vai ver, inclusive, a sensação que ele tem, a percepção que ele tem, e até confundir com o mundo material. E por quê, né? Os órgãos materiais, estando, de qualquer forma, em catalepsia, quer dizer, ele chamou de catalepsia, o corpo não está, o corpo está independente, está ali, parado, imóvel, né? Não recebe mais as impressões exteriores. Então, ele não enxerga, ele não vê mais nada. Quem agora está vendo vai ser o espírito. Ele que enxerga com todas as qualidades ou com todas as propriedades do corpo espiritual, o perispírito. Esse estado se manifesta, sobretudo, durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo que se acha entregue ao repouso indispensável à matéria. Então, esse é o mecanismo, né, que acontece. Escuta, vocês, por favor, interrompam, é um assunto que, nesse começo, ele pode dar margem a alguma dúvida, a exigir alguma explicação maior, tá bom? Caso ninguém fale nada, eu vou seguindo. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se entrega a alguma ação que exige o uso do seu corpo. Olha que interessante, é o espírito usando o corpo, do qual se serve como se empregasse uma mesa ou qualquer outro objeto material nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo da vossa mão nas comunicações escritas. Então, o espírito, nesse momento, ele se utiliza do corpo físico, né, que
para se manifestar, para ele colocar a sua... aquilo que ele deseja, aquilo que ele, a experiência que ele está tendo. Eu tive uma vez, assim, teve uma experiência uma vez, num trabalho mediúnico, onde um dos médiuns deu uma comunicação e ele tinha perfeita condição do estado espiritual dele. E ele falou como espírito, independente desse personagem, entre aspas, que é o espírito encarnado. Porque hoje nós somos um personagem, como se fosse um teatro onde a gente enverga um personagem. Agora eu sou um cavaleiro, agora eu sou um mago, agora eu sou cada um, agora eu sou um trabalhador do campo, agora sou... Então, nesse momento, quando a gente está encarnado, nós estamos como que atuando um papel, um personagem. Agora, quando eu vou para o plano espiritual, seja na erraticidade ou quando eu estou no estado sonambúlico, aí eu sou um espírito que é o ator, propriamente dito. Aquele que tem, que pode fazer vários papéis, mas ele é aquele ator. Ele é o definitivo. Ele é o espírito, o indivíduo. Né? Então, esse médium falou com a gente, com o grupo todo, e falou de coisas pessoais dele, e falando, assim, muito interessante. Foi uma vez só que aconteceu isso. E ali foi uma manifestação de sonambulismo. Foi a primeira vez e única que eu vi isso aí acontecer. E é muito interessante, porque realmente o espírito fica independente. Ele não é mais aquele que está sob influência do corpo físico, né? Limitado. Então, nos sonhos em que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar e recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou as causas exteriores e as comunicam ao espírito, que também, se encontrando em repouso, só percebe sensações confusas e frequentemente fragmentárias, sem nenhuma razão de ser aparente, misturadas que estão de vagas recordações, seja desta existência, seja de existências anteriores. É, portanto, fácil compreender porque os sonâmbulos não se lembram de nada e porque os sonhos de que conservam a lembrança, na maioria das vezes, não têm sentido. Digo na maioria das vezes porque acontece também serem eles a consequência de uma recordação precisa de acontecimentos de uma vida anterior e algumas vezes até uma espécie de intuição do futuro. Então, tem caso que a pessoa se lembra assim, né? Mas no caso do sonâmbulo, ele não se lembra de nada. Todo mundo fala, mas escuta, você falou isso, você falou que está gravado, olha aí. Mas não se lembra, porque não é um sonho, é uma manifestação de sonambulismo. Aí, Kardec pergunta, o chamado sonambulismo magnético, que é o artificial, né, tem relações com o sonambulismo natural? Aí os espíritos falam, não, é a mesma coisa. A única diferença é que um é provocado e outro é natural. Então, o que a pessoa sente, o que ele sentiria se fosse provocado ou se fosse natural, é a mesma coisa. Qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? Então, veja bem, naquela época não existia energia, não existia nada desses termos, né? Foi inventado bem depois. Então, ele chamava de fluido aí, né? Em algum momento era alguma coisa material, ainda que bem sutil, e muitas vezes a gente pode pensar em energia, né? Fluido vital, eletricidade animalizada, quer dizer, aquilo que sai do homem, dos animais, né? Que são modificações do fluido universal. Então, nós produzimos isso, né? Nós absorvemos e também produzimos. Então, a condição para uma pessoa estar viva é ela gerar esse fluido vital, né? Então, ela precisa, através de alimento, através da respiração, através do sol, através de tudo, dessa integração que nós temos com o mundo material. E também nós
produzimos isso. Então, é a condição de estar vivo. Quem não produz ou não absorve, está morto. Né? Sejam plantas, sejam animais, seja qualquer ser vivo. Né? 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Aí ele fala, já dissemos, é a alma que vê. Então, a clarividência sonambúlica, a pessoa chegar e falar coisas do futuro, falar coisas de, né, ver além, além até de paredes, né, tudo isso, é a alma que está vendo. Não é o encarnado, não. É a alma que vê. Então, ela vendo isso, ela descreve isso no estado sonambúlico. Depois que ela sai do estado sonambúlico, ela não se lembra de nada. Então, é a alma que tem essa experiência. 429. Como o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Aí, vamos lembrar dos espíritos. Então, na condição espiritual, não há corpos opacos, senão para os vossos órgãos grosseiros. Já dissemos que, para o espírito, a matéria não oferece obstáculos, pois ele atravessa livremente. Bom, o que acontece? É diferença de frequência. Se nós vibramos na mesma frequência da parede, nós não podemos tentar atravessar, porque a gente vai se machucar. Já o espírito, ele vibra numa outra faixa vibratória, aí ele consegue passar, porque não são coincidentes, não está na mesma faixa vibratória. E olha o que ele fala mais tarde, mais na frente. Com frequência, ele vos diz que vê pela testa, pelo joelho, etc. Porque vós, inteiramente imersos na matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o auxílio dos órgãos. Que órgãos são esses? Os órgãos dos 5 sentidos. É o ouvido, é o paladar, é a visão, né? É a fala. Então, esses são os órgãos com os quais a gente se comunica. Né? Então, sem o auxílio desses órgãos, as pessoas que não têm essa compreensão, que os espíritos não precisam desses órgãos, fica difícil. Né? E ele mesmo, pela vossa insistência, julga necessitar desses órgãos. Desculpa, aí está F, mas é órgãos. Mas, se o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do corpo, ou, para melhor dizer, é fora do corpo que ele vê. Então, é até interessante isso. Talvez no meio nosso aqui tenha gente que vê espírito, ou já viu. E aí ficou tão assustado que fechou os olhos e continua vendo. Por quê? Porque é um atributo da mediunidade, né? Dessa vidência, dessa clarividência. Então, ele continua vendo, porque ele não está vendo com o corpo físico, quer dizer, os órgãos físicos. Aí ele cobre a cabeça, continua vendo. Então, é realmente a condição do espírito, ou ainda do médium que entra no transe, ou na crise, como às vezes ele fala aí, mediúnica. Então, é o espírito, através do perispírito, que está vendo. Ele tem essa percepção. Por isso que ele fala, eu vejo pela testa, é interessante, eu não vejo pelos olhos, eu vejo pela testa. Eu chego a ver pelo joelho. Nossa, que esquisito, mas o joelho não tem olho. Mas no caso do espírito, não precisa do olho. E quando ele está livre do corpo, ele tem todo o seu corpo para ver. Muitas vezes, a gente fala para um cego, por exemplo, né? Um espírito que se manifesta, ele foi cego a vida inteira, nunca viu nada. E aí você fala para ele, olha, você desencarnou e você já não precisa mais dos seus olhos para ver. Então, aquilo que para você era um empecilho, hoje não é mais, porque esse empecilho saiu, acabou. Você já não tem mais ele. Então, se você prestar atenção, aí você começa a conduzir ele a prestar atenção que ele pode ver. É uma indução para ele, né? Para que ele possa se abrir para essa possibilidade de ver com o corpo. E ele fica maravilhado. Eu estou enxergando, estou vendo gente, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Começa a descrever. E ele, na verdade, não está vendo com os olhos, porque ele já não tem mais olhos.
Pelo menos não os olhos físicos. Agora, se é na cabeça dele, ele ficar martelando que ele é cego, que ele não pode ver sem os olhos, não adianta falar com ele que ele vai continuar cego, mesmo como espírito, porque a condição dele, de ignorância da realidade dele, é estar cego. Então, ele continua cego. É só um exemplo aí para ilustrar, tá bom? 430. Pois que a clarividência do sonâmbulo e da sua alma ou do seu espírito, por que ele não vê tudo e por que ele se engana tantas vezes? Então, espera aí, o sonâmbulo pode se enganar? Né? Ele não está vendo tudo, ele está... Aí os espíritos falam, primeiro, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Então, começa por aí. A nossa condição é imperfeita, é de imperfeição. Nós não temos ainda a permissão para ver tudo, conhecer tudo. Então, alguns espíritos encarnados, né, eles podem ter essa condição. Um deles, que a gente pode dizer, é Chico Xavier, que passou por aqui, mas ele tinha mais condições de poder ver muita coisa, tanto mediunicamente como por autorização, e poder relatar para a gente. Mas seguramente tinha coisa que ele via, e apesar de ver, ele não era autorizado a falar. Então, os espíritos imperfeitos ainda vão errar, vão dar falsas opiniões, vão ver de acordo com aquilo que eles estão vendo. Vão falar de acordo com aquilo que eles compreendem e que está sendo permitido que eles vejam. Sabes muito bem que eles ainda participam dos vossos erros e dos vossos prejuízos. E depois, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espíritos. Deus deu ao homem essa faculdade com fim útil e sério, e não para que ele aprenda o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Então, o fato de ser sonâmbulo não significa que sabe toda a verdade. O espírito, ele fica independente do corpo, fica no estado, transmite a experiência que ele está tendo, né? E ela é limitada, porque ele não pode falar tudo. Ele não tem esse direito, vamos chamar assim, né? Qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo e como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília e que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Olha que pergunta bem elaborada, né? Então, de onde que vêm as ideias do sonâmbulo se ele não tem capacidade para tudo isso? Se ele é limitado, se ele ignora muita coisa. No estado de vigília ele não sabe tudo isso. E, no entanto, agora ele está sabendo. Como é que ele consegue melhorar a sua capacidade intelectual enquanto está no estado de sonâmbulo? Aí, olha que interessante, que era aquele comentário que a Verinha falou, né? Acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que lhes conheceis, somente que eles estão adormecidos, porque o seu invólucro é bastante imperfeito para que ele possa recordá-los. Então, ele não lembra de tudo enquanto está encarnado. Nós não nos lembramos de tudo. A gente tem essa condição aqui. Quando a gente... Porque, veja bem, o nosso cérebro, ele começa, digamos assim, como uma fita virgem, um CD virgem, um DVD virgem. Com o passar do tempo, nós vamos colocando informações. E essas informações são dessa experiência reencarnatória. Então, não dá para exigir desse indivíduo que ele saiba mais do que aparenta saber. Porque ele não tem condições para isso. Ele acumulou agora. Agora, quando ele está no estado sonambúlico, né, desse sonambulismo, o que acontece? Ele tem o conhecimento dessa vida que ele preencheu agora, que ele acarretou agora com experiência, né, que ele aumentou com experiência, e mais alguma experiência passada, que pode ser de uma existência a mais, que pode ser
mais do que uma, mais do que duas, enfim, ele tem mais experiência, é tudo, né? Carol, você admite aí a Carolina? Pronto. Obrigado. Então, onde que nós paramos aqui? Então, o invólucro é imperfeito e ele limita as condições que ele tem experiência aqui. Por isso que é tão difícil muita gente acreditar na reencarnação ou na vida do espírito, no conhecimento espiritual. Porque ele está amarrado nesse conhecimento dessa experiência. A menos que ele tenha o dom de lembrar de algumas coisas, algum dom mediúnico, aí ele vai um pouco mais além. Mas, se não, é esse feijão com arroz aqui nosso, desde o momento que a gente nasceu até o dia de hoje, que são nossas lembranças, nossos conhecimentos, tudo acumulado aqui agora, né? Com tendências, claro, né, do que a gente foi no passado, mas limitado a esse pacote que a gente juntou, que a gente fez, que a gente conquistou nessa experiência. Agora, quando esse indivíduo está liberto do corpo, que encarcera ele, e liberto de uma forma muito mais avançada do que no sonho ou no sono, então ele está tendo uma experiência de relembrar quem ele é, o espírito que ele é, o conhecimento que ele tem. E não lembrar de tudo, mas lembrar de muito mais coisa. Mas, em última análise, o que é ele? Como nós, um espírito que está encarnado para cumprir a sua missão. E o estado em que ele entra o desperta dessa letargia. Que letargia? De estar encarnado. Que letargia? De estar em estado de vigília. Mas peraí, como a letargia está em vigília? Letargia do ponto de vista espiritual. Ou seja, ele está limitado. Nós já te dissemos repetidamente que por revivemos, lembramos que vivemos muitas vezes, tá? Não é reviver, assim, morrer e reviver, não. É encarnações, né? Que reencarnamos muitas vezes. E essa mudança é que lhe faz perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente. É a fita virgem. Chegou agora, vai ter que reaprender tudo. Andar, falar, escrever, tudo. Mas peraí, que desperdício? Não é desperdício. É a maneira com que a gente aprende. Inclusive a infância, a importância da infância para a gente mudar, abafar aquilo que a gente tem de ruim, promover aquilo que a gente tem de bom, e aí vai. Entrando no estado a que chama-se crise, que é esse que é a mediunidade, que é o transmediúnico, né? o sonambulismo, o estado sonambúlico, né, na verdade, ele se lembra, mas sempre de maneira incompleta. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o conhecimento, nem como o possui. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. Então, naquele momento, ele fala sobre coisas assim que jamais ele falaria encarnado. Encarnado que eu digo assim, no estado de vigília. Por quê? Porque ele cavocou, ele fez emergir conhecimentos que estavam abafados na situação de encarnado. Pode desligar, por favor. Ixi, travou aqui meu computador. Aqui, pronto. Tem um comentário de Kardec, né, nessa questão. A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que lhes devem dizer e suprem a sua insuficiência. Nossa, mas como é que é isso? Ele vai com um exemplo aqui. Isso se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, vê a doença. O outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é algumas vezes patente e se revela outras vezes pelas suas expressões bastante frequentes.
Dizem-me que diga, ou seja, estão me dizendo aqui, né? Ou então proíbe-me, estão me proibindo de dizer tal coisa. Nesse último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação recusada. Aí ele está dando um conselho, né? Kardec está falando, não insista. Se ele fala que não pode falar, deixa, não fica insistindo, né? Porque então se dá lugar aos espíritos levianos que falam de tudo, sem escrúpulos e sem interesse, sem se interessarem pela verdade. Então, imagina uma situação. Eu aqui entro em estado de sonambulismo, né? Durmo aqui, meu espírito vem e se encontra com algumas pessoas. E aí o momento agora é de consulta médica. Então tem uma fila de pessoas aqui que estão sendo consultadas. Aí eu, como espírito, consigo ver a doença do paciente. E aí falo, olha, ele tem tal coisa, tal, eu estou falando por mim mesmo, através de mim, do meu corpo. Olha, você tem tal problema, assim, assim, assim. E aí já estão me dizendo aqui que você tem que tomar tal remédio, tal dose, quantas vezes por dia, né? Enfim, o que tiver que fazer, né? Então, vira, por quê? Porque ele entra em contato com o mundo espiritual. O sonâmbulo, ele está em contato com outras pessoas, que pode ser encarnado, desencarnado, mas no mundo espiritual, no mundo extracorpóreo. Então, olha que bonito que é isso aí, né? E Kardec percebeu isso lá no passado. Inclusive, Kardec teve um problema muito sério de visão. O médico dele falou, olha, você vai perder a visão em pouco tempo. E falou tal, quando que seria. E ele consultou uma sonâmbula. E essa mulher falou que ele tinha que fazer tudo, ele fez e não ficou cego. Então, é um caso que ele mesmo descreve, né, a experiência que ele teve com a sonâmbula. 432. Como explicar a visão à distância em alguns sonâmbulos? Bom, essa pergunta praticamente foi respondida um pouquinho mais atrás, né? Os espíritos respondem com outra pergunta. A alma não se transporta durante o sono? Ou mesmo se verifica no sonambulismo? Então, se a gente, como foi falado aí mais para trás, o sono é um sonambulismo imperfeito, ou seja, incompleto. Já o sonambulismo é mais ainda. Então, se a alma, durante o sono, se transporta, vai em outros lugares, ou mesmo com o sonambúlico. Ele sai daqui, vai para outros lugares, está solto, está livre. Onde ele tiver permissão de ir, o desejo de ir, ele vai. 433. O desenvolvimento maior ou menor na clarividência sonambúlica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado? Olha também uma pergunta interessante. Espera aí, isso é físico ou isso é espiritual? E ele se dá melhor porque o organismo físico está melhor adaptado ou é o espírito que tem mais atributo para isso? Né? Aí os espíritos falam, ó, de uma e de outra. Então, depende das duas organizações. Há disposições físicas que permitem ao espírito libertar-se mais ou menos facilmente da matéria. Então, esse acordo, vamos chamar entre aspas, né, entre o espiritual e o físico, dá melhor qualidade com relação à facilidade de se libertar. Né? 434. As faculdades de que o sonâmbulo desfruta são as mesmas do espírito após a morte? Então, peraí. Então, quando o sonâmbulo está desvinculado, não totalmente, né? Ele está emancipado, né, do corpo físico. Como é que é? É a mesma coisa que está desencarnado? É assim que acontece? Ele fala até certo ponto, sim, pois é necessário ter em conta a influência da matéria e que a ele ainda continua ligado. Então, só não é a total sensação de estar desencarnado, ou seja, após, né, se desligar através da morte, né, do corpo físico, ele só não está
totalmente com essas impressões e com essas sensações, porque ele ainda está ligado ao corpo físico. Então, até certo ponto, sim, mas não é a mesma coisa, porque ele tem realmente esse vínculo. Né? 435. Tudo bem até agora, pessoal? Todo mundo calado aí, mas está dando para acompanhar? Tá, sim. Tá, muito bem. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos. Também a gente viu isso no sonho, tá? No sonho e tal, mas os espíritos vão responder melhor do que eu. A maioria os vê muito bem. Agora, olha que interessante, que eu tinha falado que a gente ia falar sobre isso. Isso depende do grau e da natureza da lucidez de cada um. E por lucidez, entenda-se também conhecimento, né? Mas, às vezes, ele não compreende de início e os toma por seres corporais. Então, ele entra no estado de sonambulismo, ele começa a encontrar gente, encontrou o avô dele. Ué, mas estou encontrando meu avô está vivo, mas ele já morreu. Como é que pode isso? Então, ele toma por vivo, porque ele não se dá conta, ele não tem a lucidez suficiente para poder saber, ou assim, concatenar que ele está vendo um ser desencarnado. Né? Mas, às vezes, ele não compreende de início e os toma por seres corporais. Isso acontece, sobretudo, com os que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Eles ainda não compreendem a natureza dos espíritos. O fato os espanta e é por isso que julgam estar vendo pessoas vivas. Então, até aí, mais uma vez, é um reforço para a gente de que nós temos por obrigação que estudar a doutrina espírita, porque ela nos livra de um monte de coisas assim que fantasiosas, do que seja, ou até mesmo essas atrapalhações aí que a gente pode ter. Então, quando a gente tem conhecimento, aí fica mais fácil de compreender. Aí Kardec faz um comentário. O mesmo efeito se produz no momento da morte, entre os que ainda se julgam vivos. Então, a pessoa desencarna e se vê viva. Claro, porque está vivo, o espírito não morre. E aí ele vê as pessoas e ele vê vivas quanto ele. Não importa o estado que eles se encontrem, mas eles estão vivos. No pensar, né, no raciocínio, no entender desse espírito que acabou de desencarnar. Né? Nada ao seu redor lhes parece modificado, e os espíritos lhes parecem como tendo corpos semelhantes aos nossos, e eles tomam a aparência de seus próprios corpos como corpos reais. Está todo mundo vivo, não mudou nada. Está todo atrapalhado, ela não sabe o que está acontecendo, mas está vendo um monte de gente que nunca viu, gente que já viu, enfim, está tudo vivo para ele. Porque no mundo espiritual, o padrão é outro, a matéria é outra. Né? Esse corpo sutil, tudo, ele é tão físico quanto aqui, tão real quanto aqui, na experiência reencarnatória, no plano material. Então, como aqui a gente pega nas coisas, está tudo sólido e tal, lá também tem coisa sólida. Mas para a gente não é sólido, porque a gente nem vê, quanto mais tocar, né? 436, o sonâmbulo vê a distância, vê do lugar em que está o seu corpo, ou daquele em que está a sua alma. Por que essa pergunta? Pois se a alma que vê e não o corpo. Então, bastava a lógica, né? Do que já sabemos. Quem está vendo não é o corpo está lá com o olho fechado, está naquele estado assim, de imobilização, né? Agora, quem está vivo, quem está para lá e para cá, quem está fora do corpo, é o espírito, ou a alma, né? E ele que está vendo tudo isso. Sendo a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações de calor ou de frio do lugar em que se encontra a sua alma, às vezes bem longe do corpo? Tá? Eu saio daqui, estamos em pleno inverno,
E eu, como sonâmbulo, vou lá para o Brasil, que lá é verão. E lá está quente, tenho sensação de tudo, porque é tudo mental. É tudo. Né? Então, lá então, ele fala, como é que explica, né? Como é que explica isso? Aí, ele fala, a alma não deixou inteiramente o corpo, permanece sempre ligado a ele pelo laço que os une. E é esse laço o condutor das sensações. Nós estamos ligados ao corpo. Então, tudo que vem se traduz, né? Todas as informações que vêm se traduz no material, no físico. Não tem jeito. Agora, olha essa aqui que interessante. Quando duas pessoas se correspondem, vamos mudar um pouquinho isso aqui. Quando duas pessoas se comunicam, estando em duas cidades diferentes, por meio do telefone celular, aqui está a eletricidade, né? Porque vamos trazer para o nosso tempo agora. É esse laço, ou seja, o telefone entre os pensamentos, na conversa entre um e outro. É graças a isso que elas se comunicam, como se estivessem uma ao lado da outra. Então, ele dá o exemplo de que esse laço condutor, esse laço que une, porque não estão desligados, eles ainda estão, ele está encarnado, ele está tendo uma experiência de sonambulismo, mas ele não desencarnou, ele está tendo uma experiência de emancipação da alma, mas não de desligamento, não de morte. Né? Então, esse laço está unindo os dois, e entre eles há uma comunicação. E ele dá o exemplo, é como se alguém estivesse falando por telefone. O telefone é o laço que une os dois. Né? 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito após a morte? E olha só para que lado que a gente vê, que lado que a gente, de que forma que eles respondem isso? Eles respondem de acordo com a referência moral. Então, essa faculdade influi no espírito após a morte, sim, porque como o uso bom ou mal de todas as faculdades que Deus concedeu ao homem. Então, o uso que ele fez disso, ele vai poder aproveitar também quando retornar ao plano espiritual. Era isso. No fim, deu para chegar até o fim agora, né? Até o do item, né? Como a gente se referia. Está todo mundo aí ainda? Yes. Sim, estamos aqui. Mas alguém saiu, porque era um número maior, mas a gente... tá bom, então vamos lá. Eu estou aqui. E alguém gostaria de fazer algum comentário sobre algum ponto? É um assunto bastante interessante, que, a princípio, se a gente tivesse lendo sozinho, estudando sozinho, a gente acaba tendo alguns entraves. Eu confesso para vocês que, quando eu li pela primeira vez, não ficou tão claro. Isso há muito tempo atrás. Aí eu lembro que, quando nós estudamos, aí tinha umas perguntas, tinha umas colocações, tinha algumas coisas. Aí a coisa ficou um pouquinho mais... ficou mais claro, sim. Luiz, da outra vez que nós estudamos, eu comentei que eu tenho uma neta, a Adriana, ela tem sonambulismo, né? No caso dela, ela é assim, sempre, eu nunca durmo antes, quer dizer, nós vamos deitar, mas eu não fico dormindo, não durmo logo, porque eu espero 15, 20 minutos. Nesse período de 15, 20 minutos, se naquela noite ela tiver sonambulismo, acontece. Mas se eu passar os 30 minutos, à noite, assim, durante a noite, não acontece. E outro, quando ela levanta, ela não fala, até porque ela é muito calma, ela não fala normalmente, mas aí ela fica assim fazendo expressões na boca, porque eu acompanho ela e ela sempre quer sair de casa, sempre. Aí eu tiro a chave, tiro tudo e botei até uma segurançazinha na porta, porque ela vai, no caso, direto para a porta para sair. Eu não entendo isso.
Olha, Marileide, você fez uma pergunta muito difícil. Quem melhor podia responder seria ela como espírito. O que que ela tem em mente? O que que ela está fazendo com isso? O que que ela gostaria de fazer? Ah, Porque cada um tem o seu propósito, né? E que nem eu falei esse negócio do exemplo lá, do farmacêutico que fazia, ou químico, alguma coisa, não me lembro, né, exatamente com detalhes. Até eu precisava ver isso aí de novo para poder dar a informação mais acertada, né? Porque às vezes eu não gosto de falar pela metade, como estou falando agora, né? Mas ele uhum. tinha um objetivo. O objetivo dele era continuar trabalhando. Ele tinha as preocupações dele ao longo do dia ou da semana, e ele queria resolver. Então, naquele momento, era uma continuidade do trabalho dele, era uma preocupação dele. Então, nesse caso, dá para dizer. E dá para dizer também que ele enxerga tudo, ele tem percepção de tudo, e está tudo no escuro. Isso nós podemos dizer dela. Para ela não está escuro. Para ela, espírito emancipado naquele momento, ela vê. Tanto que acho que você nunca viu ela errar. Se tem escada, nunca errar o pé. Não, nada, Na não é. parede. Exatamente, é impressionante. Agora, então quer dizer que eu posso conversar durante esse período que ela está nesse transe? Experimenta? Nunca conversei, nunca. Não tem problema, porque o que vai acontecer? Ela pode falar de coisas que você fala, meu Deus, de onde essa menina tirou isso? Você pode perguntar onde ela quer ir, porque, na verdade, ela está emancipada do corpo, mas ela utiliza o próprio corpo, né? Claro. Porque senão ela não ia conseguir ir para lugar nenhum, né? Aqui materialmente falando. Mas é difícil a gente dizer para onde ela quer ir, para qualquer sonâmbulo, porque depende muito do desejo, do espírito, né? Entendi. Pode assim, perguntar para onde você quer sair, você quer ir para onde? O que você quer fazer? Né? E você pode orientar, inclusive, para que ela volte para a cama, que é o momento de dormir e tal, né? Pode conversar assim. Agora pode esperar algumas respostas assim, mais adultas. Que idade ela tem? 11. Pode ser que você estava conversando com um adulto, né? Então, ela com consciência plena de quem ela é, pode ser que ela fale e você fale, nossa, como ela amadureceu de repente. Mas não, é o espírito que detém do conhecimento atual dela, assim, como espírito, né? E ela pode... Tem duas coisas. Ela pode continuar com isso, seria uma médium sonambúlica, né? Ou ainda isso pode parar, viu, Marileide? Isso pode interromper. Sei. Aí a Júlia, que dorme com ela, né, no mesmo quarto, faz: ih, vovó, hoje ela está querendo passear de noite. Olha que naturalidade que ela fala. Como? Que naturalidade que a Júlia fala. Júlia faz. Vovó, se preocupe nela, quer ir para a rua. Eu digo, mas essa hora da noite, Júlia? Eu fico conversando com a Júlia, porque a Júlia fica com um pouco de receio, mas a Adriana não fala nada. Mas da próxima vez vou falar com ela, sim. Obrigada. Não tem problema nenhum. Também ela pode não responder nada, tá? Também não espere. Amorosidade e tal, Pode falar com ela assim. Com muita amorosidade, tá? Não assusta nada, só chama pelo nome, né? Eu tenho uma pergunta. Pois não, cara. Sabe aqueles momentos em que a gente está adormecido e a gente fala, né? Falar durante o sono. O que seria isso? Acho que é a mesma coisa, né? Não é sonambulismo, mas eu não vou seria te dar, a mesma coisa. Não, eu vou te dar uma possibilidade, tá? Porque é um assunto que talvez tenha profissionais, principalmente se for espírita, que podem falar muito mais a respeito. Mas baseado no que a gente estuda, eu diria o seguinte: você está tendo uma experiência
no sono, durante o sono, você está tendo aquilo que nós chamamos de sonho, né? Aquela experiência. Seja como sonâmbulo ou não, porque se for sonâmbulo, aí a gente fala em muito. É que a gente fala umas palavras, fala um pouco, né? Pode muito bem ser entendido como a experiência que você está tendo, mas você está ainda muito ligado ao corpo. Então, você fala como espírito e reflete no corpo físico. Então, aí sim você fala, porque o que nós falamos é o espírito que fala, independente. Agora, eu estou falando com vocês. É meu espírito, quer dizer, é eu, espírito, me manifestando. As minhas ideias, tudo. Então, eu estou aqui juntando, né, para poder falar. E falo. Tudo que eu falar agora, ou tudo que eu estou falando, sou eu, espírito, que manifesta através da palavra. Quando você está dormindo, você está ligado ao corpo, e seu espírito está tendo alguma experiência e fala, e como você está conectada com ele, ele fala, o seu corpo fala também, né? Você fala, você como corpo, como encarnada, porque você não está desencarnada, você não está desligada. Então, é simplesmente, no meu ponto de vista, uma decorrência do que está acontecendo. Falou, não fala só como espírito, está falando também, porque quando a gente está dormindo, tá, né? Utilizando o corpo, né? A gente está dormindo, está descansando e tal, e o tempo todo está mudo. Pode estar roncando, mas está mudo. Aí, de repente, fala umas palavras. A minha mulher nossa, eu converso com ela à noite, às vezes eu pergunto e ela responde, né? Então, é legal até. Eu sempre torço para que tenha alguma coisa assim, eu me divirto com isso. Mas é muito rápido, ela fala algumas coisas do que está acontecendo. E, às vezes, ela fala até alguns medos, falando, não, tem gente, tem não sei o quê, tem isso, né? Então, ela está passando por alguma dificuldade e, às vezes, eu acordo ela, porque eu vejo que ela está passando por alguma coisa que não gostaria de passar. Eu percebo que, pelo tom da voz, pelo que ela fala, e é melhor ela estar acordada. Então, às vezes estou trabalhando, ele me acorda. Não. Sabe, o que é interessante também, o meu marido já comentou comigo que às vezes acontece de eu falar em português e às vezes falar em inglês. Olha que interessante. Depende, Digo, meu Deus. Depende do grupo, depende do que você estiver fazendo. Interessante, né? Ali, né? Você está no Brasil, você está aqui, enfim, é assim. Interessante isso, é. É sempre uma decorrência, assim, é uma consequência do que o espírito está fazendo. Né? O meu marido contou para vocês, né, semana passada, que eu estava com a minha neta dormindo com ela no hotel, né? E aí veio meu genro, que houve gargalhadas e tal, e era eu e ela, eu e minha neta. Nós devíamos estar participando da mesma experiência juntos. Devia ser muito engraçado. Brincando muito. Porque as duas riam muito, que ele falou, olha, foi a coisa mais bizarra que eu vi na minha vida. As duas rindo muito. Então, a gente brinca muito, a gente ri muito. Então, durante o sono, a gente estava juntinho ali, nos desligamos e nos encontramos, né? Se alguém tiver mais alguma manifestação, pode falar. Senão, a gente vai ler uma carta de bastante, assim, uma carta muito motivadora. Ok, vamos para a carta. O pessoal está meio quieto aí, né? Será que é só eu que estou com sono ou todos? Não é sono, não. Todos compenetrados, né? Essa carta aqui é interessante. Vocês lembram que uma vez a gente falou que ela veio para uma carta que veio para uma pessoa, uma determinada pessoa, que faz parte dos grupos nossos aqui, né? Dos dois grupos. Essa carta, ela aparentemente veio do mesmo espírito, mas para uma outra pessoa, que não pertence, assim, que não vive aqui em Las Vegas, mas que estuda com a gente, que está sempre presente com a gente. Então, é interessante isso, porque pela maneira do espírito se comunicar, a gente avalia ou conclui
que são os mesmos, né? que é o mesmo espírito. Vocês veem que tem uma certa rima e a forma de falar. E ele sempre coloca caminho, caminhada, estrada, tem sempre alguma coisa voltada. Então, ele vê a vida, ele descreve a vida como uma caminhada, como um caminho, né? Que a gente percorre, e também ele coloca assim o jeito dele falar meio assim, meio inverso, né? Então, a gente deu o título dessa, porque o Espírito normalmente ele não dá o título para a carta, né? A gente que dá para poder localizar depois, né? E se ele não se identifica, é anônimo. E aqui a data, 9 de setembro. A gente colocou no caminho do bem. Aí ele está se referindo a ela, mandou essa carta para ela. E foi interessante que essa pessoa falou realmente que era disso que ela precisava, né? Mas aí a gente lendo fala, acho que eu também precisava. Filha, esforça-te no caminho do bem. Não permitas que as incertezas do teu caminhar lhe impeça de, com Jesus, avançar. Os obstáculos que encontramos em nossa jornada de elevação moral são como algumas pedras e buracos que nos ferem os pés ao passar por um terreno arenoso, e os tombos que levamos quando caminhamos distraídos pelo mundo. Muitas vezes, pequenos pedregulhos entram em nossos calçados e começam a incomodar os nossos passos. Sabe aqueles probleminha que começam a juntar na vida da gente? Machucam os nossos pés e instintivamente retiramos o calçado, observando que está o incômodo para assim, onde está o incômodo, para assim prosseguir sem maiores contratempos. Por que também não nos portamos assim perante as surpresas do caminho em nossa vida? Quantas vezes caminhas com pequenos pedregulhos, ignorando-os e ferindo-te mais ainda os teus pés no próprio caminhar? Então, são aqueles problemas que, ao invés da gente retirar rapidinho, a gente carrega com a gente e leva por muito tempo. E há uma tendência sempre grande desse problema se avolumar, né? Mas, ainda que não se avolume, está lá, renitente, está ali junto com a gente, caminhando, gostou da gente, né? Por quanto tempo pretende marchar na estrada da vida sem rever pessoas, atitudes, palavras, circunstâncias ou comportamentos que necessitam de reparação e amparo, perdão e vigilância? Por tantas vezes, filha, pela própria invigilância, provocamos em nós mesmos, feridas que demoram a curar, simplesmente pelo fato de não estarmos atentos e observar. Outras vezes, então, caminhamos distraídos, seja pela volúpia ou entusiasmo das paixões que nos cercam os sentidos, ou porque caminhamos cabisbaixos, aflitos, sofrendo e fechando-nos nas dores e lutas, sem sequer prestar atenção a que rumo iremos trilhar. Quando então caímos, revoltamos contra a vida, contra Deus e contra todos pelas intempéries, desprevenidos do aviso. Contudo, bastaria apenas a vigilância salutar e olhar confiante no caminho para tais obstáculos bem enfrentar. O mérito nosso, filha, não é apenas superar e vencer as dificuldades, os caminhos difíceis, as estradas ásperas e os buracos pelo caminho, mas sim também caminhar por todos esses lugares atentos e humildes para não reclamar ou se revoltar. Recorda-te sempre da máxima de Jesus, que nos orienta com a oração e a vigilância, pois assim iremos nos sustentar quando as dificuldades nos visitar. Siga orando e confiando, pois o Mestre segue contigo. Estais atenta e regozija-te com a oportunidade de servir e reparar. Sigamos contigo, assim como Jesus
que nos sustenta e ampara sempre, do amigo de sempre. Que bonito, né? Não serve É para a uma gente? lição, né? Serviu para Serve mim. para todo mundo. Uhum. É isso que eu ia dizer, serve para todas. É uma lição. Eu só mudaria filho ali, né, para se referir a mim. Conversando com a minha filha hoje, e eu li para ela, né, porque falei, olha, nós vamos ler essa carta hoje. Ela falou assim, nossa, parece que é para mim essa carta. Então, está aí a oportunidade da gente realmente orar, vigiar, não andar com problemas. Se puder, resolve logo. Às vezes a gente acha que pode deixar para amanhã, depois. Aí a coisa fica pior, fica mais difícil, fica assim, sabe, cristalizada, né? E às vezes por anos, não falei tal coisa, ou então podia ter me aproximado, né? Por que eu não me aproximei? Está sofrendo. Tá? Podia ter chegado, podia ter perdoado, enfim. Então é importante que a gente realmente não siga com essas pedrinhas no sapato, né? Que a gente possa se livrar logo. Mas a própria maturidade nos ensina isso, né? Porque quando a gente tem, eu digo sempre, eu vou viver muito menos para frente do que vivi para trás. Então, eu não deixo para amanhã mesmo. O que eu resolvo hoje é hoje. Eu vivo como se eu fosse morrer daqui um pouco. Sabe, Marilei, eu acho que essa observação sua só funciona porque você falou, na maturidade né, a gente tem outra postura, tá? Quando a gente amadurece, porque nem sempre a gente tem essa... E caiu a Maria? Não. Nem sempre a gente tem essa visão, né? Esse amadurecimento. Alguém fala, eu estou falando muito hoje, gente. O que é que está acontecendo com esse grupo? Acho que é o frio que está chegando. Muito bem, vamos fazer então essa prece de encerramento? Tá um calor Então é isso, aí está calor mesmo. Amanhã vai muito fazer 40 quente. graus em São Paulo, vamos ver. Cidade vizinha aqui teve chuva de pedra, um granito bem grandão. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Lembrando do nosso livro aqui de vibrações, nosso caderno de vibrações, lembrando daqueles que estão sofrendo, de suicidas, enfim, lembrar um pouco desse grupo, né? Não vou fazer aqui. Ninguém se manifestou, eu faço, tá? Nós vamos aproveitar esta ocasião em que nos foi dado estarmos juntos, esse momento sublime de aprendizado, em que nos colocamos com muita vontade de aprender, porque sabemos que é só o conhecimento desses ensinamentos trazidos pelos Espíritos, e o conhecimento também trazido por Jesus, é que vai fazer com que nós possamos dar passos mais largos rumo ao entendimento da vida, ao entendimento de como devemos prosseguir e tomar decisões na nossa caminhada. Essa caminhada que também nos foi dado como uma oportunidade bendita de aprendizado, de crescimento. Agradecemos a Deus, nosso Pai, o dom da vida,
E agradecemos também, mais uma vez, esta oportunidade de estarmos juntos, sentindo que somos amigos sinceros uns com os outros, onde sabemos que possamos contar uns com os outros. Isso nos traz um pouco de calma e de alegria no coração, sentindo que não estamos sós, nem mesmo desamparados, porque temos amigos, temos, acima de tudo, o nosso querido Mestre Jesus, os amigos espirituais, familiares a nós, que nos cercam e que querem ver o nosso crescimento, nos ajudam para isso. E, acima de tudo, temos Deus, nosso Pai, que nos ama, embora ainda somos tão crianças e estamos em aprendizado. É necessário que estejamos juntos, porque juntos nós vamos dar forças uns aos outros nesta caminhada que se torna um pouco difícil quando nos esbarramos, principalmente conosco mesmos, sentindo o quanto ainda temos que caminhar para nos libertar das amarras que fizemos nas nossas vidas, para arrancar as raízes profundas que plantamos de erros passados. Mas aqui estamos, querido Mestre Jesus, sentindo que juntos nós temos mais forças para prosseguir e te agradecemos por isso. Sentimos, Senhor Jesus, que esse conhecimento alivia um pouco, ou alivia muito, na verdade, porque o que estamos vivendo atualmente no nosso planeta, Senhor, é tudo aquilo que necessitamos para a transformação que deveríamos ter feito e não fizemos. Hoje, sentimos que devemos transformar o mais rápido possível, arrancar essas raízes profundas dos erros passados e prosseguir, Senhor, dando flores mais belas na nossa caminhada. Que Deus, nosso Pai, permita que nós possamos assim ser homens novos, a produzir novas flores, embelezar a vida daqueles que nos cercam e daqueles a quem a gente passa durante o dia, aqueles que passam ao nosso lado. Que todos que estejam conosco possam sentir o perfume das flores que exalam de nós, que nada mais é, Senhor Jesus, do que a vida que estamos querendo viver contigo. A vida que estamos querendo viver contigo é cheia, Senhor,
de alegria, de paz, de calma, de entendimento e de perfume. E que esse perfume, Senhor, possa ser levado até onde nós consigamos alcançar, onde houver uma lágrima, onde houver fome, desespero, principalmente, Senhor, desespero por não saberem caminhar, por pensarem que a vida termina com a morte, por pensarem que não há mais jeito, que o nosso perfume, esse que exalamos nesse momento, possa envolver a todos. E que se formos merecedores, Mestre querido, que possamos salvar alguém. É assim que nos colocamos neste momento em tuas mãos como instrumento do bem. Egoístas que somos, nós pedimos pelos nossos lares também. Que possamos encontrar, Mestre querido, todas as horas do nosso dia, da nossa vida, forças no teu evangelho para caminhar. Força, Senhor, para fazer aquilo que viemos fazer. Que nós possamos senti-lo ao nosso lado, dando-nos a coragem que precisamos para prosseguir. Abençoe aqueles que não puderam estar conosco na noite de hoje, mas que durante o sono nós possamos nos encontrar para estudar e, se for da sua vontade, também para espargir um pouco mais de perfume para os necessitados. Esteja sempre conosco, Senhor, mesmo quando nós nos afastamos de Ti, porque aí é quando mais precisamos. Que assim seja. Boa noite a todos, um beijo, uma boa noite. Boa noite a todos, até quarta-feira. Boa noite.